noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Oramos em nome de Jesus pedindo por esse culto, pela exposição das Escrituras, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que os meus irmãos sejam um solo fértil. Senhor, vem com o teu poder, edificando tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Amém. Continuamos a nossa exposição no Evangelho de Lucas. É um trabalho de formiguinha, domingo após domingo. Nossa última palavra, domingo passado, nós vimos que Jesus ele vai escolher, dentre os vários seguidores dele, ele vai escolher os seus 12 discípulos. O que nos chamou a atenção naquela palavra? A questão dos sacrifícios, a questão do esforço, a questão do desgaste, que muitas vezes pode acontecer na vida do cristão, quando ele resolve seguir a Jesus Cristo. Veja, nós vivemos um tempo muito difícil para a igreja. As pessoas, elas se aproximam de Jesus como se Jesus fosse um grande supermercado. Veja, não é errado você esperar uma cura, não é errado você esperar que sua família vá bem, nada disso é errado. O errado é você se aproximar de Deus apenas por isso. Veja, o nosso relacionamento com Deus ele tem que ser muito maior do que bênçãos. Veja, o Criador do universo, o autor da vida, aquele com quem nós vamos passar a eternidade, nos escolheu, escreveu nossa vida e nos salvou. Para quê? Para as boas obras, para o glorificarmos. Então assim, você pedir coisas para Deus, irmãos, eu sou o primeiro da lista a pedir. Quando eu vejo alguém doente, eu peço, Senhor, vem com a tua cura. Senhor, vem com o teu recurso. Não é agora, o problema é que as pessoas estão se relacionando com Jesus de uma maneira errada. O que eu quero alertar você? No caminhar cristão, haverá dia mau. A pergunta não é se haverá o dia mau, a pergunta é quando haverá o dia mau. Agora, o que acontece? Efésios 6 nos dá um pequeno manual de batalha espiritual. E quando chegar o dia mau, terdes vencido todo. Como? Com a armadura de Deus, capacete da salvação. Senhor, eu sou teu filho, o Senhor me salvou, o Senhor me escolheu e me separou para as boas obras. O escudo da fé, Senhor, eu tenho fé no teu poder. Eu sei que tu és o Todo-Poderoso. Entendeu? O cinturão da verdade, Senhor, eu só caminho baseado na tua verdade. A verdade é a tua palavra. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, Senhor, que eu seja o embaixador de Cristo. Esteja pronto a proclamar as boas obras. Então assim, o dia mau, um dia vai chegar, mas você firmado na fé, firmado nas verdades da palavra, a tempestade vem e não derruba a casa. E você vai crescendo de glória em glória, se tornando cada dia mais parecido com Cristo, que é o alvo de Jesus. Deus tem esse alvo, que a cada dia nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Lógico, a nossa dificuldade hoje é a nossa natureza pecaminosa. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Mas Deus habita em nós, é um só com o nosso espírito. Então é como se nós tivéssemos recebido uma vacina para todo o nosso mal. Então, capacitados pelo Espírito de Deus, nós somos sim, podemos praticar as boas obras e viver um cristianismo verdadeiro. Amém? Vamos avançar na nossa exposição. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, diz assim: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço,
porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. Talvez esse está entre os 10 versículos mais mal interpretados da Bíblia. Primeiro, quem nunca ouviu, irmão, se você der, Deus vai dar numa medida sacudida, transbordante, recalcada. Isso aí é falado aos 4 cantos pelo Evangelho da Prosperidade. Mas, irmãos, isso aí não está falando de dinheiro. Isso aqui está falando da tua atitude em relação às outras pessoas. A maneira com que você avalia, a maneira com que você julga o seu relacionamento com os outros. Então esse é o primeiro erro de interpretação com esse versículo, não tem nada a ver com dinheiro. Agora, carta de Paulo aos Coríntios nos mostra que quando eu semeio no reino, o Senhor pode aumentar a minha sementeira para que eu semeie mais. Mas esse é o texto que não tem nada a ver com esse aqui. Outra coisa que ele é mal interpretado, quando você fala alguma coisa, fala, irmão, isso aí é pecado, isso aí tá errado. O que eles falam? Não julgueis. Irmãos, é não julgar o coração. A Bíblia o tempo todo manda avaliar, a Bíblia o tempo todo manda julgar, a Bíblia o tempo todo nos confronta a verdade da Bíblia com o nosso viver. Agora, às vezes alguém fala com você de uma maneira muito dura. É nesses momentos que você precisa tomar cuidado para não julgar. Você não sabe o coração da pessoa, você não sabe a circunstância que aconteceu. Você não sabe o que a pessoa queria falar. Por exemplo, eu tenho pessoas próximas minhas que eu tive que aplicar essa verdade. Que a pessoa fazia certas coisas, eu ficava indignado. Mas ao avaliar de maneira sensata, eu consegui, no meio daquela tribulação, enxergar o bem. Enxergar pontos positivos. E aí lembrei, eu falei, puxa, mas eu não sei o coração da pessoa. E aí já orei a Deus, falei, Senhor, me guarda de julgar o coração. Eu posso avaliar a obra. Ó, isso que a pessoa fez foi errado. Isso que a pessoa fez não se faz. Aí vem a segunda parte, Senhor, eu estou bravo. Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar. E eu escolho perdoar, me ajuda. Porque o que a pessoa fez foi muito sério. Mas eu não sei o coração dela. O Senhor sabe. Percebe o que está sendo falado aqui? Na verdade, são um conjunto de textos que Jesus está nos dando. E eles vêm numa essência parecida, nos alertando que a maneira com que eu tratar os outros, o mesmo rigor que eu vou usar, eu também vou ser, vai ser usado contra mim. Outro detalhe, esse rigor, essa maneira de agir na medida recalcada, transbordante e sacudida. Isso quer dizer que se eu tratar os outros de maneira amável, eu vou colher isso. Se eu tratar os outros de uma maneira dura, eu vou colher isso. Se eu tratar os outros de uma maneira legalista, eu vou colher isso. Entendeu? Então, assim, muito cuidado no seu relacionamento com os outros. Tanto para coisas boas como para coisas ruins. É muito importante, por exemplo, hoje no almoço estava conversando com meu filho. Os antigos lembram disso. Às vezes existem famílias, por exemplo, no meu caso eu tenho uma família muito próxima, uns primos meus, que eu sempre lembro, eu falo, olha, nós devemos muito respeito a esses primos, porque nós devemos favores para eles. Eles foram bênção na nossa vida, Deus usou eles para nos abençoar. Então vocês nunca se esqueçam disso, dessa pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa. Lembra do exemplo de Davi. Davi foi um homem que deu honra a muita gente. Isso fecha com essa passagem. Então assim, cuidado.
No Brasil, nós temos uma cultura do rompimento. A pessoa fala assim, não, eu não quero o mal dela, mas não quero nem ver pintado. Isso aí não é bíblico. É melhor falar, olha, a pessoa pisou na bola, estou muito bravo, mas eu sei que eu tenho que perdoar. Eu escolhi perdoar. Deus está me ajudando com o meu coração. Uma hora eu vou lembrar disso e vai estar tudo resolvido no meu íntimo. Entendeu? Então, assim, cuidado. Se não fosse importante, Jesus não teria falado de uma maneira tão repetitiva, essa maneira de julgar, a maneira de agir. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 39. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar o cego? Não cairão ambos numa cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. O que Jesus começa a falar aqui? Começa a falar do discipulado. Veja, um cego não pode guiar outro cego. Se você não sabe algo, você não pode ensinar. E aí ele continua o pensamento falando o seguinte, que os discípulos, se forem perfeitos, vão conseguir chegar no nível do seu mestre. Então é muito importante quem você escolhe para falar na sua vida. É como eu costumo dizer, o seu pastor é a figura mais importante que tem na sua vida. Muito cuidado. Esse negócio de pastor é coisa séria, a autoridade espiritual é sério, para Deus vale e muito. Por isso que os pastores têm que ser modelo do rebanho. Entendeu? Então assim, se você for um bom discípulo, você vai conseguir extrair tudo que o seu mestre tem. Lembrando que não apenas o seu mestre é pastor, o seu pastor é seu mestre. Você pode ter boas opções, por exemplo, quando eu ouço Augusto Nicodemos, quando eu ouço Hernandes Dias Lopes, quando eu ouço o Gran Conato, quando eu ouço outros autores bons da internet, eles também edificam a minha vida. Mas eles têm o que dar. Querido pastor Antônio Neto, outros pastores que nós temos contato, eles têm o que dar. Mas entenda, você vai até o limite daquele mestre. Por isso a necessidade de você ir crescendo e avançando sempre que puder. Amém? Versículo 41. E por que atentas tu no argueiro que estás no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Veja, é muito importante o mestre ter um compromisso de limpar a própria vida. Você quer conhecer o mestre idôneo? Olha se ele tem um compromisso de andar certo. Olha se ele tem um compromisso. Quando ele percebe que errou, ele confessa o seu erro e abandona. Alguém que está sempre prosseguindo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Então é papel do mestre. É papel seu como irmão mais experiente. Está procurando limpar a sua vida. E na medida que você vai limpando a sua vida, você se torna apto para ajudar outras pessoas nesse mesmo caminhar. Como que eu vou falar para alguém administrar bem o seu dinheiro se eu não tenho o mínimo compromisso de administrar bem o meu dinheiro? Entendeu? Então busque primeiro transformação pessoal. E dessa maneira você também vai se tornar apto para falar na vida de outras pessoas. Isso é muito comum. Normalmente o Deus usa pessoas que foram fracas numa área e que hoje são fortes. Eu lembro que eu e a Paula, nós brigávamos muito quando o Senhor nos chamou. Nós nos amávamos de paixão. Mas olha, era uma fagulhinha, o pau quebrava. Aí uma vez fomos fazer uma entrevista pastoral, o querido pastor Beni. E ele olhou assim, sentou na minha frente e falou, irmão, primeiro você. Eu vou falar para você qual é o problema do seu casamento.
Falei, sim, pastor, o problema do seu casamento é você. Você não casou para ser feliz, sabia disso? Você casou para fazer ela feliz. Nossa, quando ele falou isso, a irmã Paula quase fez a ola na arquibancada, né? Não cabia na cadeira. Mas me lavou, me chamou lógico, com um jeito, pastor. Mas mostrou para mim a encrenca que eu era. E mostrou que o objetivo do meu casamento, para mim, era fazer ela feliz. E aí falou, irmã, agora eu tenho uma palavrinha para dar para você. Ela está toda alegrinha. Eu vou falar do outro problema do seu casamento. O outro problema do seu casamento é você, irmã. E pau. Resultado, nós saímos de lá. Impressionante, irmãos. Funcionou. A partir dali, nós começamos a raciocinar. Ela gosta disso. Isso que eu estou falando é bíblico. Isso vai fazer ela feliz. E nós começamos a experimentar uma transformação no nosso casamento. E veja que impressionante. Hoje Deus nos usa várias vezes para aconselhar em casal. Esse pastor Beni falou para a gente. No final ele fez uma oração, né? E ele botou a mão na minha perna e falou, meu irmão, em muito pouco tempo Deus vai estar usando vocês para aconselhar outros casais. Nós falamos, pastor, que é isso? Nós, não, pode ter certeza, vocês vão ser usados. E foi, muito rapidamente. Na medida que o nosso casamento foi transformado, nós fomos instrumento da mão de Deus para abençoar outros casais. Lembra, Jesus fala, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Agora, eu preciso estar limpando a minha vida. Aí eu sou útil para falar naquela área. Deus é um Deus de experiência viva. O verdadeiro conhecimento espiritual não é um conceito teológico. Conceitos teológicos são vitais, mas eles só funcionam se forem aplicados. Senão é só palavrório. É só conceito teológico, assunto de YouTube. Agora, quando eu entendo algo na Bíblia, vejo que aquilo é verdadeiro e tento colocar em prática, passou a ser uma verdade para mim. Esse é o verdadeiro conhecimento espiritual. Aquilo que eu tento usar. Amém? Muita gente fica incomodada com isso, que a turma gosta de falar o que sabe. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela não usa. Isso é vaidade. Isso é presunção. Isso é uma arrogância disfarçada de conhecimento teológico. Se eu entendo uma verdade bíblica e não procuro usar, eu sou um cabeção desse tamanho, extremamente carnal. E não estou permitindo o Espírito Santo tratar a minha vida, porque aquela verdade primeiro tem que ser aplicada em mim. Para daí eu poder aplicar nos outros. Amém? Vamos seguir, glória a Deus. Um já vai falar, pronto, pastor Maurício começou a dar nos dedos. Mas irmãos, eu sou o primeiro a apanhar. Eu preciso mudar num monte de áreas da minha vida. Versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. Irmãos, o nosso caráter, a nossa maneira de viver em Cristo, tem que produzir frutos. Se a sua vida cristã não tem frutos, existe alguma coisa errada com a sua fé. A fé verdadeira produz mudança. O entendimento correto das Escrituras, que nós aqui temos o hábito de chamar de revelação da palavra, que é conhecer a Bíblia com a lente do Espírito Santo, tem que produzir frutos. Senão, novamente, vai cair na mesma coisa, é conceito teológico. Entenderam? Qual é o problema da igreja? Se fala muito, é muito blá 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 e pouca transformação pessoal.
Normalmente eu ouço algo e a primeira coisa que eu penso, eu falo, nossa, fulano precisava ouvir isso. Mas peraí, se Deus colocou você sentado para ouvir, você é o primeiro que tem que ouvir. Deus não errou o endereço, nem a palavra do pregador, e nem inspirou de maneira errada. Quando eu ouço algo, a partir de que aquilo se torna uma verdade na minha vida, tem que produzir fruto. Pastor, não estou conseguindo. Isso é outro departamento. Isso é o agir da graça. Isso é o transformar interior do crente. Isso é a unção do Espírito Santo sendo manifesta na vida do crente. O poder transformador de Deus. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Entende que são processos diferentes, mas Deus sabe. Se você acatou aquela verdade no seu coração, e ao acatar aquela verdade, você baixou a cabeça e falou, nossa Deus, estou errado. Me ajuda. E se você sinceramente entrou no projeto de mudar, Deus sabe. E quando você se humilha diante da poderosa mão de Deus, Deus fala, calma filho, eu sou especialista. Eu não sou apenas o Deus que te escolheu e te salvou. Eu sou o Deus que transforma. É com essa confiança que você tem que viver. Agora, irmãos, na boa, desculpe o peso da palavra, sem safadeza com Deus. É melhor você falar que você não presta mesmo, é melhor você falar que você não dá conta, e é melhor você falar que você está errado, do que ficar com safadeza com Deus. Muito melhor. Porque tem gente que gosta de ficar dando uma de crente, mas não está sequer preocupado em mudar nada. Aí o que acontece? Em vez de você encontrar um aliado na pessoa de Deus, você vai encontrar um adversário. E a coisa pode ficar complicada, porque ninguém é mais duro do que Deus. Amém? Vamos seguir. Versículo 46. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com o ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto e corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Veja, o que é a rocha? A rocha da nossa salvação é Jesus Cristo. Mas a rocha aqui nessa passagem é o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Rocha aqui é alicerce, rocha aqui é base. O texto é explicativo. Qual é os problemas dos cristãos? Eles dizem que estão alicerçados na palavra de Deus, mas assim que eles saem do culto, eles vivem uma vida igual a qualquer um lá fora. Não, existe cristão que você não vê diferença entre o verdadeiro cristão e um ímpio. A maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de tratar sua família, a maneira de conduzir suas contas, a maneira de conduzir os seus negócios. A pessoa diz que é uma coisa, mas vive outra. Lembra, pelos seus frutos conhecereis, os textos estão ligados. Árvore boa vai produzir fruto bom. Ih, pastor, tem uma área da minha vida que só está dando laranja podre. Legal, glória a Deus por isso. Ô pastor, está brincando, glória a Deus, você começou a enxergar. Como é que você vai resolver o problema se você não consegue enxergar sua própria miséria? Porque o problema é que tem gente que se acha muito bom. Tem gente que acha que não precisa mudar, tem gente que acha que tudo vai bem, obrigado, e a vida dele está afundando a cada dia, e cada dia ele está mais distante da vontade do Senhor.
e vive uma vida pitimbada, sem realidade, sem fundamento da palavra, e sofre. E vive uma vida de altos e baixos, altos e baixos. E não está firmado na rocha, que é a prática da verdade da palavra de Deus. Mas o camarada não gasta 5 minutos para ler 2 linhas da Bíblia. Percebe o que eu estou falando, irmãos? Estou dando a forma de cristianismo puro e simples. Deus tem uma área da sua vida que não está dando certo. Aquilo é uma fortaleza do inimigo. Essa fortaleza só pode ser derrubada pela verdade da palavra de Deus. Aquilo é um sofisma. Sofismas são mentiras. O que a cristandade brasileira faz, e você vê muito comum? Venha para a grande campanha de libertação. 21 dias de poder e oração. Achando que vai resolver, não vai. Existem coisas que têm que passar pela transformação interior. Campanha não resolve. O que resolve é conhecer a vontade do Senhor e praticar. Percebe? Tem gente presa, se iludindo. Com o maior respeito aos queridos irmãos pentecostais. É muito comum você ver campanha. Mas o principal, na verdade, a minha questão não é nem a campanha, a minha questão é o seguinte: a pessoa está sendo edificada na verdade da palavra naquela área. Por exemplo, tem gente que administra os seus bens de maneira errada e quer prosperar. E aí o pregador vai lá e fala: olha, se você der 100, você vai receber na medida recalcada, transbordante e sacudida. Aí o cara faz a conta, ele olha no bolso: opa, tenho 200. Aí dá até as colheres da casa, arranca o dente de ouro com alicate e joga lá no gasofilácio. Achando que vai receber, irmãos. Se Deus está no projeto, Ele vai transformar você R$200 mais pobre. E sem o dente de ouro. Porque Deus é Deus. E Ele quer que você administre bem o seu dinheiro. Se você não aprender a administrar o seu dinheiro, pode dar até as colheres da casa, que não vai acontecer nada. Entende o que eu estou falando? Os profundos caminhos do Senhor, edificar a casa sobre a rocha. Praticar a verdade. Para de se enganar. É mais fácil ceder, ó. Oração padrão. Senhor, eu não presto mesmo. Estou errado mesmo, me ajuda. Pronto. Seja sincero, rasga o coração e comece a procurar. Qual é a área? Nossa, pastor, o meu gênio é horrível. Escreveu, não leu, o pau comeu. Comece a procurar na Bíblia textos que falam de longanimidade, de paciência. Pegue estudos, pregações que falam nessa área. Pastor, meu problema é meu casamento. Procure o pastor. Pastor, tem algum estudo bom sobre casamento? Aí vai lá, começa a estudar a área, vê o que a palavra fala, começa a praticar. Está edificando sobre a rocha. Entendeu? Agora, existe o mover sobrenatural? Sim. Como? Quando Deus muda o seu coração. Aí tem. Entendeu? E Deus muda o coração. Quando você enxerga a sua pobre condição. Você só pode mudar se você enxergar sua pobre condição. Desculpe te falar isso de maneira tão direta, talvez você nunca ouviu isso de maneira tão clara, mas isso é o cristianismo, isso emana das Escrituras. Isso é viver o Evangelho verdadeiro. Mas lembra, é pela graça. É pelo poder de Deus, é na força dele. Não fica olhando para a sua limitação. Fica olhando para aquele que te salvou e te escolheu. E que capacita, aí você vai conseguir. Amém? Glória a Deus. E ó, viu que errou? Cata o chapéu do chão, põe na cabeça, pede perdão para Deus e continua. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos seguir.
Capítulo 7. Espera aí. Isso. Ah, tem mais uma coisinha que eu queria falar dessa passagem que nós acabamos de ver. Olha que interessante. Primeiro, aqui está falando de salvação, versículo 47. Qualquer que venha a mim. Ó o cronograma. Primeiro, salvação. Veio a Jesus. Segundo, ouvir, instrução. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou bem fundo. Ele está ouvindo. Terceiro, cumprir, obediência. Ele aplicou. E quarto, a didática de Jesus. Ele se firma na rocha, que é a verdade da palavra de Deus. Jesus é muito didático. Amém? Vamos lá. Capítulo 7. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Veja que interessante. Aqui nós temos um texto interessante. Esse daqui é o único oficial romano citado na Bíblia que procurou sozinho a Cristo. Ah, pastor, mas e Cornélio lá em Atos? Foi orientado pelo anjo. Olha esse camarada aqui, sozinho, ele é o único da Bíblia. Onde a Bíblia é pregado, esse camarada é citado. Segundo, ele era um cara de boa reputação. Por quê? Porque ele teve acesso aos anciãos da aldeia. E ele fez um pedido aos anciãos, e os anciãos prontamente obedeceram. Aí você vai falar, mas pastor, como obedeceram? Para o judeu, o gentio talvez nem tivesse alma. O gentio era impuro. O próprio texto explica por que eles obedeceram. Versículo 4. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Primeira coisa que chama a atenção desse homem, irmãos, esse centurião tinha dinheiro. Ah, pastor, como é que você sabe? O texto não fala. Ele construiu uma sinagoga. Não era barato construir uma sinagoga, tinha que ter grana. Vai fazer um puxadinho lá na sua casa, vai ver o quanto custa. Percebe? Segundo, ele era humilde. Uma das marcas dos oficiais romanos conhecidos na história era a altivez, a soberba. Ele era humilde. Terceiro, ele era sensível ao costume dos judeus, porque ele sabia que Jesus podia ser metido em confusão ao entrar na casa de um gentio. Porque a Bíblia não diz se ele era um prosélito. O que é o prosélito? Que ele poderia mudar de religião, fazer a circuncisão e estar indo para a sinagoga. Aí Jesus poderia entrar sem problema. Mas a Bíblia não fala se ele era ou não. E mostra que ele é um homem extremamente sábio. Fala, Senhor, eu não sou digno. E olha que interessante, irmãos, a autoridade é a autoridade. O que acontece? Ele sabia que Jesus era o Messias, e sendo o Messias, era só Jesus dar uma palavra, e as coisas aconteciam.
Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que se algo não acontece é porque não foi vontade de Deus. Não é falta de poder. Não é falta de boa fé. Simplesmente Deus não quer. Quando eu oro algo, existem três respostas. Sim, não e espera. Não tem outra. Qual é o problema nosso? A gente já quer falar, sai diabo! Agora, deixa eu te falar uma coisa de autoridade. Autoridade é algo que é construído com a realidade da palavra. E deixa eu te falar uma outra coisa sobre autoridade. Essa Bíblia me ensina que a oração do justo, feita segundo a vontade de Deus, é poderosa. Ah, pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: seja alguém maduro em Cristo, seja alguém conhecedor das verdades da palavra e do que Cristo é, seja alguém com uma vida piedosa. E você vai estar sensível às direções de Deus para as suas orações. E você vai começar a ver essas orações serem atendidas. Porque você é bom? Não. Porque Deus quis e porque Ele construiu em você uma posição firme. Ele construiu em você uma posição verdadeira. E o seu bom viver testemunha as boas obras de Deus na sua vida. E Ele é glorificado em tudo isso. Porque tem que tomar cuidado o seguinte. Tem gente que fala assim, nossa, a oração do irmão Maurício é poderosa. Ih, coitado, acabou de a falência. Entendeu? A frase tem que ser a seguinte, nossa, a obra que Deus está fazendo na vida do irmão Maurício é poderosa. Aí sim, aí fechou. Aí você está falando com realidade. Agora, nós conhecemos na história homens íntimos da vontade do Senhor, transformados pelo poder do Evangelho, que olha, meu irmão, a pessoa orava, a coisa acontecia, mas ela orava, sensível às direções de Deus, sensível à vontade do Senhor. Não era para ter carro bom, não era para ter casa boa, não era para viajar para lugar legal. Tem um certo irmão, não me lembro o nome dele, ele era dono ele cuidava de um orfanato em Londres. E o primeiro-ministro inglês falava, olha, eu temo duas coisas, eu temo a Deus e temo as orações do irmão tal. Irmãos, a história conta que esse homem, quando ia acabar a comida, ele orava. E de repente, no mesmo dia, no dia seguinte, alguém que nem sabia da história chegava com uma oferta para alimentar todas aquelas crianças. E ele manteve aquele orfanato funcionando o tempo todo da sua vida, só baseado em oração. Irmãos, vou te falar uma coisa, em cima do testemunho desse, eu vejo como eu sou pequeno em oração. E como eu preciso melhorar, e como eu preciso crescer, porque eu não chego nem a um encravado de um irmão como esse. Coitado de mim. Preciso orar mais. Entendeu? Só que a gente só quer o poder, né? A gente quer, irmão, ora, cai todo mundo. Como se fosse bíblico, né? Que caia todo mundo com o rosto prostrado em terra, dizendo, grande é o Senhor. Aí sim. Entendeu? Então assim, irmãos, cuidado. Procure viver uma vida cristã verdadeira. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 8. Versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Orou, aconteceu, Jesus falou sim, eu quero e fez. Acabou, resolveu. Versículo 11. A gente está meio esboço aqui. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto,
filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto aceitou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Até aqui. Veja que interessante. Vamos entender em primeiro lugar. Essa cidade de Naim era uma cidade mais ou menos a 10 quilômetros de Nazaré. Uma cidadezinha pequena. Olha que interessante que eu descobri essa semana. Se você vai hoje em Israel, você pode visitar a cidade de Naim, ela está no mesmo lugar. E está lá, ainda vai ter, provavelmente vai ter uma plaquinha. Aqui Jesus ressuscitou. E uma atração turística, com um monte de souvenir evangélico para ser comprado. Bom, nada contra souvenir. Quer comprar de presente para mim, pode dar. Mas é normal, é comércio, as pessoas estão vivendo disso normal. Mas olha que interessante, como é que funcionava. Tem alguns assuntos aqui que a gente não vê no texto. Como que funcionava o féretro, o velório, o enterro naquela época? Hoje em dia, como é que é? Primeiro vai o caixão e as pessoas vão atrás. Não é assim? Naquela época era diferente. Primeiro vinham as chamadas carpideiras. Que eram as carpideiras? Eram as mulheres que eram contratadas para chorar. Então elas iam chorando. Nossa, ele era muito bom, ele era um pastor. Quando ele pregava, ficava um palmo do chão. Quando ele pregava, eu via a luz de Deus, né? Brincadeira, irmãos. As carpideiras iam chorando. Elas eram pagas para isso. Porque a nossa herança de sepultar os mortos, veja, a maioria das culturas não sepulta os mortos. A herança cristã é de sepultar. Ela vem do hábito cristão. Nós temos um zelo com o corpo. É errado cremar? Não. Mas o hábito cristão não é cremar. O hábito cristão é sepultar. Entendeu? Então é importante você saber disso. Agora, o que acontece? Vinham as carpideiras na frente. Em seguida, vinha a família e os amigos da família. Depois disso, normalmente, vinham os parentes próximos, pai, mãe, irmãos. E lá atrás vinha o corpo. Por quê? Porque ninguém da multidão podia tocar no caixão. Porque assim que tocasse no caixão, ficava ritualmente impuro. O pai e a mãe podiam tocar no caixão do filho. Lá no Pentateuco, tinha os que poderiam tocar. Um dia nós vamos estudar isso, no nosso estudo do Pentateuco. Se o Senhor assim permitir, espero eu. Mas veja que interessante, o pessoal tinha que ficar longe do caixão. Aqueles que transportavam o caixão já estavam ritualmente impuros. Aí o que Jesus vem e faz? Ele passa pelas carpideiras, passa pela família, vê a mãe. E aí ele continua e toca no caixão. Só que assim que ele toca no caixão, ele faz algo assombroso. Ele dá uma palavra de ordem. E o jovem ressuscita. Irmãos, o que eu tenho que lembrar? Aquela mulher era viúva, ela já não tinha marido para sustentar. Não havia aposentadoria, nem INSS. O sustento dela vinha do filho. E o filho morreu. Uma catástrofe familiar. Pode ser até que era o único filho. Nós não sabemos. O que dizem quem teve essa experiência, que talvez a pior dor que tem é enterrar um filho. Que o Senhor nos livre a todos e temos que fazer isso um dia. Que deve ser complicado mesmo. O normal é nós sermos levados pelos nossos filhos.
E o bom é que depois que morreu, você só vai falar bem, você vai falar as coisas boas, as coisas ruins você deixa para Deus tratar. Então é verdade, depois que a pessoa morreu, vai ficar falando mal. Fala só as coisas boas. O duro é se não tiver coisa boa para falar, né? Mas o que Jesus faz aqui? Um milagre notório, diante de muita gente. Ah, pastor, mas Elias também ressuscitou? Sim. Existem outras ressurreições. Agora aqui nós estamos num tempo messiânico. Nós estamos num tempo único. E Jesus está dando prova que Ele é o autor da vida. Lembra na palavra passada que Ele acalmou a tempestade? Cuidou da obra criada. Lembra da palavra passada que Ele alterou a matéria, mudando a mão da pessoa? Jesus está mostrando sistematicamente, eu sou o Cristo. Nós vamos ver na próxima palavra as implicações disso. Que até João Batista vai ter dúvidas. Jesus está movendo poderosamente na terra. E aí, para encerrar, versículo 16, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Até aqui. Veja, as obras de Deus são manifestas, e elas correm rápido. A grande questão aqui é o que esse povo fez com elas. Vou te responder adiantando já, e nós vamos ver isso em todo o Evangelho. Alguns creram de todo o coração e receberam Jesus como Cristo, como Salvador da sua vida. Outros resistiram à graça, resistir à oferta de salvação. Resistir à graça talvez não é o melhor termo. Resistir à oferta de salvação é o termo melhor. Porque a graça salvadora a gente sabe que é irresistível. É para encrenca se converter mesmo. Entendeu? Mas eu tenho que lembrar que o ser humano é responsável. O fato de Deus nos eleger não tira a nossa responsabilidade. O incrédulo vai para o inferno porque ele não creu, não recebeu Jesus como Senhor e no seu coração não quis nada com Deus. E ele vai para o inferno por causa dos seus pecados. Deus não predestina ninguém para o inferno. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Palavras de Jesus. A situação do ser humano quando entra no planeta é uma situação de condenação. Por isso que Deus tem que eleger e ao eleger, efetivamente salvar. E a encrenca é tão dura, porque o natural do ser humano é resistir à verdade. Que Deus tem que produzir uma graça irresistível para quebrar a casca do cara e efetivamente salvar. Se não fosse a graça irresistível, a encrenca continuava encrenca. Então, irmãos, diante dessas coisas, o que nós aprendemos essa noite? A maneira que eu vivo, a maneira que eu pratico o Evangelho, mostra qual é o nível de conhecimento, qual é o nível de compromisso, qual é o nível de vivência que eu tenho com Jesus Cristo. Eu não sou apenas um frequentador de igreja, eu sou alguém que procura viver a verdade da palavra. O meu projeto é obedecer a Deus e praticar as verdades da palavra. Qualquer coisa fora disso está fora da vontade de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.